Sabe qual foi o detalhe mais interessante de Fable 2026 que muita gente deixou passar? Não é o gráfico, não é o combate. É uma ideia que apareceu depois do Developer Direct numa conversa oficial com os devs. Fable não vai te julgar, mas Albion vai. E se isso funcionar como prometeram, esse pode ser o Fable mais viciante da franquia. Para situar sem enrolar, o novo Fable é da Playground Games e chega no segundo semestre de 2026, janela de outono lá fora, entre setembro e novembro. Vai sair para Xbox Series X-S, PC, Cloud, Steam e também PS5, com Game Pass no Day One e Xbox Play Anywhere. Agora vamos para o que interessa. O que essas informações mudam de verdade no jogo? Primeiro, isso não é uma continuação grudada na timeline antiga. Eles chamam de novo começo de propósito. A ideia é não ficar preso a eventos e personagens da trilogia original, para ter liberdade de criar uma Albion nova e contar uma história nova. E tem uma frase bem honesta que define essa postura. A gente não é a Lionhead, então não é tentar imitar, é fazer o Fable com a cara da Playground. E aí vem a parte que explica o tom desse jogo, porque Fable nunca foi fantasia épica padrão. O diretor descreve Fable com uma frase perfeita. Fable é conto de fadas, não fantasia. E isso muda o que você espera. Fantasia épica é Witcher, Skyrim, Senhor dos Anéis. Grandioso, sério, política, fim do mundo. Conto de fadas é o oposto. É mais íntimo, mais pessoal. E é a magia bagunçando a vida de gente comum. E Fable ainda tem o tempero que sempre teve. Britanidade. Humor britânico seco, meio constrangedor, e aquela sensação de que Albion é uma Inglaterra medieval, vista por um espelho torto. E o começo da história segue exatamente essa pegada. No estilo clássico, você começa como criança. Seus poderes aparecem, rola um salto no tempo, e aí vem o gatilho que te joga pro mundo. Sua avó e toda a sua vila são transformadas em pedra por um estranho. Você fica sozinho, sem entender nada, e a única pista real é seguir esse cara. Mas tem uma dica final importante. Bowerstone e a Guilda dos Heróis. Como se fosse, se alguém pode ajudar, é ali. E aqui tem um detalhe que eu gostei muito. Eles disseram que a história foi escrita sem bomba relógio. Não tem nada te forçando a correr para a missão principal. A história espera você. Você pode sair da vila e ir viver, explorar, trabalhar, fazer outras coisas, até casar se quiser. Comenta, você prefere mundo aberto assim, que te solta e deixa você se perder, ou você gosta quando o jogo te empurra com urgência e setinha? Comenta, solto ou guiado? E isso conecta direto com outro ponto raro hoje em dia. Mundo aberto sem level gating. Eles também falaram que querem mundo aberto de verdade. Desde que você sai da vila, você pode ir para onde quiser, sem aquela barreira clássica de área proibida porque seu nível é baixo. Ou seja, o balanceamento e a progressão são pensados para não punir o jogador curioso. Isso é raro porque muito jogo finge liberdade, mas te trava no dano dos inimigos. E se o mundo é aberto assim, o combate precisa acompanhar, sem ficar engessado. Eles pegaram o DNA do Fable, corpo a corpo, distância e magia, e chamaram de combate de estilos entrelaçados. A promessa é você trocar entre espada, arco e magia sem atrito. Tipo, bate e já emenda uma bola de fogo num movimento suave, sem travar. E teve um detalhe que é puro Fable. Numa gravação, um hobby acabou acertando o próprio aliado sem querer, e eles mantiveram isso porque ficou engraçado e combina com a vibe. Esse tipo de caos emergente é a cara de Albion. Só que o coração de Fable não é só combate, é escolha, consequência e como o mundo reage a você. E aí entra o sistema mais importante. Moralidade virou reputação e depende de testemunhas. Aqui é onde Fable 2026 parece mais moderno. Não é uma barra simples de bem e mal. Eles transformaram moralidade em reputação. E reputação só nasce quando alguém vê o que você fez. Se ninguém testemunhou, não vira história sobre você. Aí você ganha rótulos. O exemplo clássico voltou, chutar galinha. Se alguém te vê chutando, você vira chicken chaser. E o melhor detalhe, NPCs diferentes reagem de forma diferente. O que um odeia, outro pode achar engraçado.
Resultado, você pode ter uma nuvem de reputações por vila. Você pode ser uma pessoa em uma cidade e outra em outra. E isso afeta tudo. Jeito que falam com você, como te tratam na rua, romance, casamento e até preço em loja. E por isso a frase faz tanto sentido. O jogo não vai te julgar, mas Albion vai. E para esse sistema funcionar, a população precisa ser mais do que figurante. E aqui entra um detalhe novo que surgiu nessa conversa com o diretor. Eles chamam de população viva. A ideia é ter mais de 1000 NPCs persistentes, com casa, trabalho, rotina e personalidade. E o que me ganhou foi um bastidor que eles contaram. Teve uma parte em que uma cidade ficava vazia durante o dia e ninguém entendia por quê. Quando foram debugar, descobriram que os NPCs acordavam para ir trabalhar, só que moravam muito longe. Eles passavam o dia andando, não chegavam a tempo e quando o horário virava, voltavam para casa para dormir. Isso é bom sinal, porque é problema que só existe quando você está tentando fazer um mundo funcionar de verdade. Se isso aparecer no jogo final, Albion tem chance de parecer viva, não só um cenário com um NPC repetido. Então o segredo de Fable 2026 não é só ser bonito, é tentar ser um mundo onde suas ações viram histórias, dependendo de quem viu, do que a vila pensa e do tipo de herói que você decide ser. E aí, você prefere moralidade com barra bem e mal ou esse sistema de reputação por testemunhas que muda de cidade para cidade? Comenta, barra ou reputação, e diz que tipo de fama você ia tentar criar em Albion.